Olá, sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Michele e você está aqui no canal do Ministério Online Peniel. Hoje eu estou trazendo um tema muito importante e é um alerta mesmo para que você não seja enganado, né? Para que você não caia aí nas artimanhas do inimigo, que traz tanta coisa como se fosse algo bom para nós, mas na verdade não é. Antes de continuar, eu quero pedir que você possa se inscrever no canal, deixe o like nesse vídeo, compartilhe esse vídeo também com mais pessoas para que elas possam receber a palavra de Deus e o alerta do vídeo de hoje. Então o alerta de hoje é sobre o Ho'oponopono. Sabe, eu já caí na história do Ho'oponopono, já pratiquei, já fiz essa prática há alguns anos atrás. E depois, né, na caminhada cristã, conhecendo mais a palavra de Deus e amadurecendo o meu relacionamento com Deus, eu pude perceber que essa não é uma prática indicada para cristãos. Porque essa é uma prática que está muito difundida, inclusive entre cristãos, entre psicólogos, psicanalistas, terapeutas cristãos, mentores cristãos e de várias formas, né, de mentoria por aí, tem aplicado muito esse tipo de prática, principalmente quem busca medicina holística, medicina integrativa, acaba tendo acesso, acaba tendo contato com esse tipo de prática. Talvez você chegou aqui e não conhece, se você não conhece, continua aqui comigo para você conhecer essa prática, e se você já conhece, receba esse alerta e corra para os pés da cruz, corra para Jesus, né? Porque Ele é a nossa fonte mais segura para nos ajudar a vencer as nossas emoções, os nossos problemas, as nossas dificuldades. E eu quero questionar você. Será que praticar o Ho'oponopono realmente é saudável? Será que tem base psicológica? Né? Será que realmente é compatível com a fé cristã? Porque muitos vão dizer que é compatível com a fé cristã, porque basta apenas repetir algumas palavras que são bonitinhas. Mas não é bem por aí que funciona. O vídeo de hoje, gente, não tem como objetivo desmascarar nenhuma pessoa, mas então eu quero trazer discernimento, clareza, responsabilidade emocional e espiritual. Quero falar para você o que é o Ho'oponopono. Então, se você colocar no Google, a explicação que vai aparecer para você é a seguinte: o Ho'oponopono é uma antiga prática havaiana de autotransformação e cura, que significa corrigir um erro ou colocar em ordem, focada na reconciliação e perdão através da repetição de um mantra de 4 frases. Sinto muito, me perdoe, sou grato, eu te amo. Com o objetivo de limpar memórias e padrões negativos do subconsciente para alcançar paz e bem-estar. Essa é a explicação que o Google traz sobre o Ho'oponopono. Mas será que o Ho'oponopono é isso mesmo? Essa é a versão moderna do Ho'oponopono que eu acabei de ler aqui para você. E ela é simplificada de uma prática antiga havaiana. Essa versão moderna ensina que todos os problemas da nossa vida têm memórias internas e que ao repetir essas frases que eu citei aqui, nós limparíamos essas memórias. E aí, né, como eu falei ali naquela definição, eles acreditam que ao repetir essa frase, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato, vai ajudar a resolver, né, questões problemáticas, emocionais ali que a pessoa está passando. E ainda, gente, se você procurar no YouTube, você vai encontrar pessoas que ensinam que você deve repetir essas frases tipo assim, 50 e poucas vezes durante 21 dias, para que você comece a sentir o efeito transformador de tudo isso. E um alerta também importante que eu quero deixar aqui para você é que essa forma de Ho'oponopono atual, moderno, ele não corresponde com a forma original. O Ho'oponopono tradicional havaiano não era um mantra, ele era um processo comunitário relacional que envolvia diálogo, reconhecimento de erros, responsabilidade pessoal e restauração de vínculos. Então as pessoas elas se reuniam para resolver os seus problemas, para resolver as suas questões umas com as outras. E se você for levar para a Bíblia fala disso também, né? Que se a gente tem algum problema com alguém, o ideal seria a gente chegar até essa pessoa e conversar com ela. Também fala de perdão, também fala de amor ao próximo. Então a prática original ela se aproxima
bem da Bíblia, mas a prática moderna parece que está bem distante e eu já vou explicar o porquê. O Ho Oponopono moderno transforma todo esse processo de cura emocional em algo individual, automático e mágico, como se repetir frases resolvesse problemas sem diálogo, sem confronto e sem uma mudança prática. Então é como se você estivesse passando por um problema e simplesmente ali por um passe de mágica, ao repetir essas frases, fossem resolver ali todos os seus problemas emocionais, as suas dores, os problemas com as pessoas. E não é bem assim que funciona. Ou seja, tudo isso mostra que a responsabilidade, ela não é relacional e ela é jogada para uma repetição mecânica. Tudo isso tem base psicológica ou psicanalítica. Do ponto de vista da psicologia e da psicanálise, não existe comprovação científica de que repetir frases assim, esses mantras, possam curar traumas, resolver abusos ou mudar a realidade externa. A psicologia reconhece que mudança saudável envolve consciência, elaboração emocional, limites, novas escolhas e muitas vezes o acompanhamento terapêutico. A repetição, quando usada na psicologia, ela não é mágica, ela vem acompanhada de ação, significado e realidade. Já no Ho Oponopono moderno, a repetição vira um atalho perigoso. Ela pode gerar alívio momentâneo, mas ela não traz uma cura profunda. Então, realmente, gente, na época que eu praticava o Ho Oponopono, eu sentia um alívio momentâneo. Só que o Ho Oponopono é uma técnica que realmente dá um alívio, mas é uma técnica que te deixa dependente, então é como uma droga, você tem que sempre estar fazendo para você sentir paz. Se você para, o problema tá ali, o problema permaneceu ali e você na verdade não resolve nada, você só sente um alívio momentâneo. Então, gente, é um efeito assim que não vale a pena. É como se você tivesse, por exemplo, um problema de coluna e que dói bastante. Aí você toma remédio para dor, alivia a dor, mas você nunca vai no médico para saber o porquê que a sua coluna está doendo. Então não adianta nada, sabe? É preciso ir na raiz do problema, é preciso encarar o problema e resolver o problema de verdade. E essa técnica, ela pode trazer para as pessoas uma frustração ainda maior, porque foi como eu disse, as pessoas sentem um alívio, que é um alívio momentâneo, mas o problema permanece ali, ele não se resolve, e daqui a pouco, quando a pessoa cai em si, ela se sente extremamente frustrada e angustiada, porque ela teve um alívio, uma anestesia, e o problema mesmo nunca foi resolvido. Um dos aspectos que eu notei como sendo mais perigoso em relação ao Ho Oponopono é a ideia de que tudo que acontece na vida é por causa de mim ou é por causa da pessoa, sabe? Que tá ali reclamando do problema. Ou seja, o Ho Oponopono, ele prega, né? Ele ensina que os problemas e situações negativas refletem memórias ou programas dentro de você e não apenas nos outros. Só que isso é muito complicado, porque nós não podemos controlar as ações das pessoas. E existem coisas ruins nesse mundo que acontecem do nada. Não é culpa de quem sofreu o dano, é responsabilidade de quem escolheu praticar o mal. E eu trazer a responsabilidade para mim de algo que eu não escolhi viver e que eu não fui responsável, isso é muito danoso para minha mente, para as minhas emoções. Isso é psicologicamente doentio, eu diria, sabe? Então, falar que tudo que acontece, na verdade, é causado por mim, eu tenho responsabilidade por situações que, na verdade, eu não tenho, isso leva a pensamentos, né, do tipo, se eu fui abusada, a culpa é minha. Se alguém me feriu, alguém me assaltou, é porque a culpa é minha. Mas, na verdade, é a maldade de quem abusou, é a maldade de quem resolveu ser desonesto e assaltar, e roubar, e praticar o mal. Isso é psicologicamente violento e espiritualmente violento também e errado também. Nós não somos responsáveis pelas escolhas do outro. Somos responsáveis por como reagimos, como nos protegemos e como seguimos depois que algo de ruim acontece.
Ensinar vítimas que elas foram responsáveis pela agressão que elas sofreram e precisam se limpar do agressor internamente, isso é uma forma de silenciar a dor e impedir que haja justiça. Já do ponto de vista espiritual, do ponto de vista bíblico, do ponto de vista cristão, o Ho Oponopono moderno se conecta a práticas místicas e esotéricas, ideias de energia, memórias invisíveis, controle da realidade através de técnicas. E isso não tem base bíblica nenhuma. A Bíblia não ensina mantras, nem repetições vazias para produzir efeitos espirituais. E aí eu trago para vocês o seguinte versículo que diz exatamente sobre isso, que está lá em Mateus 6,7. Quando orarem, não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que quanto mais palavras disserem, mais serão ouvidos. Ou seja, repetir palavras traz uma falsa sensação de controle, traz uma falsa sensação de que seremos ouvidos por um ser espiritual ou até mesmo por Deus, e não é isso que acontece. A Bíblia é muito clara. O Ho Oponopono moderno se baseia exatamente na repetição mecânica de frases, que são os mantras. Jesus ensina que repetição automática não produz poder espiritual. A oração bíblica, ela é relacional, consciente, dirigida a Deus, não a uma técnica ou a uma energia. Então a palavra de Deus nos ensina oração com constância, arrependimento real dos nossos próprios erros e pecados, mas não assumir os erros e pecados dos outros, perdão baseado em verdade, confronto amoroso quando necessário e limites com pessoas tóxicas abusivas. Jesus nunca ensinou a evitar conflitos a qualquer custo. Ele ensinou amor, verdade e discernimento. Eu quero deixar aqui também para vocês Jeremias 17,5, que diz: maldito é quem confia nos seres humanos, que faz da força humana sua fonte de segurança e se afasta do Senhor. O Ho Oponopono moderno ensina que a cura e a mudança vem de uma técnica, vem da repetição dos mantras e não de Deus. Transfere a confiança da ação divina para um método espiritual humano, e isso é incompatível com a fé cristã. Quero deixar também para vocês Colossenses 2,8, que diz o seguinte: cuidado para que ninguém os escravize por meio de filosofias vazias e enganosas, baseadas em tradições humanas e nos princípios espirituais deste mundo e não em Cristo. E isso descreve exatamente o motivo que não devemos participar, que não devemos praticar o Ho Oponopono. O Ho Oponopono moderno, ele é uma tradição reinterpretada, mistura com a espiritualidade universalista, não é centrado em Cristo. E Paulo alerta que isso pode escravizar espiritualmente. E, gente, realmente escraviza. Porque você, para ter paz, você tem que fazer isso todo dia, senão você não tem paz. E Cristo, ele nos liberta. Não é à toa que a Bíblia diz que se Cristo vos libertar, verdadeiramente livres sereis. Exatamente por isso, porque em Cristo Jesus não precisamos de rituais para sermos abençoados, para resolvermos as nossas questões emocionais, para sermos felizes, para termos paz. Porque a paz que ele nos dá excede todo entendimento. Não é a paz que é a paz do mundo, que ela é uma paz que escraviza, que te escraviza em mantras e técnicas, que na verdade são coisas vazias, que não solucionam nada na vida da gente. O Ho Oponopono moderno, ele pode parecer bem bonito e inofensivo, né? Porque essas palavras não são palavras bonitas, não é um mantra bonito, mas na verdade ele não tem base psicológica sólida. Não promove cura profunda, pode gerar culpa indevida e entra em conflito com os princípios bíblicos. Então pense sobre isso, sabe? Se você faz terapia com alguém que te incentiva a praticar isso, você tem o direito de dizer não. Você tem direito de fazer as suas escolhas conforme a sua fé cristã. E se você não é cristão, mas tem praticado o Ho Oponopono e você tem sentido que na verdade isso não resolve nada na sua vida, eu recomendo que você abandone essa prática. Cristãos, né, principalmente cristãos,
Eles não precisam de técnicas espirituais para controlar a realidade. Precisamos de Deus, verdade, maturidade emocional e espiritual. E quando necessário, ajuda profissional, ética, que não nos coloca para acrescentarmos na nossa vida práticas que nem têm comprovação científica, práticas que nos afastam da nossa fé e que na verdade não vai ajudar em nada. Quem tem fé precisa ter discernimento. Espero que esse vídeo possa ter te esclarecido muito sobre o Ho Oponopono. Eu ainda estou elaborando uma aula bastante detalhada sobre o Ho Oponopono, com questões espirituais mais sérias envolvidas nessa técnica. Me siga lá nas redes sociais, porque assim que essa aula estiver pronta, estarei divulgando para que você possa participar dessa aula, ser liberto completamente da dependência dessa técnica, para que Deus possa curar você emocionalmente, te ajudar com as suas emoções. Lógico que quando necessário a gente respeita sim o suporte profissional de um psicólogo ético que não te conduz para práticas que te afastam da presença de Deus. Então continue me acompanhando aqui no canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo, deixe seu like, me sigam lá no Instagram também, que assim que essa aula bem detalhada, gente, tem muita chave, tem muita coisa importante nessa aula que eu preciso trazer para vocês. Então me sigam lá no Instagram, que assim que ela estiver prontinha, estarei divulgando por lá também. Fiquem na paz do Senhor Jesus e nos vemos no próximo vídeo.